Fala, torcedor! Meu nome é Victor, você está aqui no canal Tricolor em Ação. Vamos para mais um vídeo. Tricolor em Ação está no ar. Achou que não ia ter vídeo, né? Pós-jogo? Pois tem. Tô eu aqui com a minha cara de sono, gravando aqui de madrugada, né? Não consegui gravar antes, tá? E vou falar real aqui pra vocês, vou mandar real. Não assisti o jogo, gente, não assisti. Né? O jogo começou, eu estava na estação de metrô aqui em São Paulo, não tinha conexão com a internet, né? E depois peguei um congestionamento, um trânsito aqui na zona sul de São Paulo, não assisti nada do jogo. Ah, mas então por que você está gravando um vídeo pós-jogo se você não viu nada? Bom, mas claro, a gente acompanha os melhores momentos, a gente vai tendo aí nosso parâmetro, né, do que foi o jogo. E o que foi o jogo a gente resume em tradição, né? São Paulo é um time com tradição, né? Se o São Paulo não tem tradição, por exemplo, na Copa do Brasil, na Libertadores o São Paulo tem, né? É impressionante como a tradição pesa, porque, gente, o São Paulo conseguiu tomar mais um gol na Libertadores por um outro time fraco, como é o do Tadieres, e que em muitos momentos o São Paulo ainda sofreu perigo, gente. Pra esse time do Tadjeres. Eu acredito que o Rafael trabalhou mais, né, do que o goleiro lá dos caras. Né? Então, isso só mostra o quanto o São Paulo precisa melhorar. Por qual motivo eu não me preocupei em querer assistir esse jogo? Quando eu vi a escalação. Aquela escalação me deixou bastante assustado. Por quê? Porque ele tava com o Rafael, o Arboleda, o Sabino, o Ferrarese meio que fazendo a lateral direita ali, né? Mas na hora de recompor ele fazia o zagueiro pelo lado direito, né? E aí nós tínhamos, diferente do que ele fez, o Zubeldia fez uma vez, de colocar o Enzo ali na lateral esquerda e o Wendel mais avançado, ele fez o contrário. Ele botou o Wendel mais recuado e o Enzo para avançar, né, para atacar mais, né? E eu confesso que eu não entendi. Não entendi o motivo dele ter feito isso, né? Só mostra o quanto ele é um treinador fraquíssimo, fraquíssimo. Só que antes dele do que aquele auxiliar técnico dele. E para nossa infelicidade, é esse infeliz desse Marcos Cubeiras que vai estar na beira do campo no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. É, gente. Infelizmente. Já não basta ter que ter esse cara contra o Bahia agora, né? Por conta dessas irresponsabilidades do Zubeldia. A gente sabe que o São Paulo tá sem comando, o São Paulo tá a Deus dará, então não vai ter ninguém para cobrar, para puxar a orelha, para falar, ai Zubeldia, todo jogo vai tomar cartão, velho? Todo jogo vai tomar cartão? Olha a camisa, velho. Cara, mais uma vez ele tomou cartão e tá suspenso, cara. Não vai. Tá na beira do campo no primeiro jogo da Libertadores. E assim, gente, não dá, né, velho? Não dá pra toda vez esse cara tá tomando cartão besta e enfim, né? No primeiro tempo, São Paulo abriu o placar, né? Com o Sabino, que, gente, pelo amor de Deus, se alguém falar que aquilo foi jogada ensaiada, que aquilo foi algo trabalhado, pelo amor de Deus. Pode desviou do André Silva lá, no Sabino. Foi um gol achado. Um gol achado. Como praticamente quase todos nessa Libertadores. São Paulo dando sorte. Muito mais sorte do que juiz, a tradição pesando. Como eu disse no começo do vídeo, a tradição tá pesando. Tá pesando. Porque, nossa, gente, é um time totalmente sem qualidade. Sabe? Hoje o André Silva foi menos pior. Menos pior. Não significa que ele foi bom, não. Ele é horroroso. Ele não deixa de ser horroroso, né? Eu já disse no vídeo anterior. Se você por acaso você tem um filho que quer ser jogador de futebol, incentive ele, dê apoio, coloque ele para jogar. Leve ele na escolinha,
Porque se o André Silva conseguiu se tornar um jogador profissional de futebol, o seu filho também consegue, tá? Pode ter certeza disso. Porque um centroavante como o André Silva e, meu, se tem um motivo que vai me fazer assistir o jogo do São Paulo contra o Bahia, é o fato do André Silva não estar em campo. Provavelmente vai entrar o Rian Francisco. Quer dizer, eu não sei se vai entrar o Rian Francisco, porque quem vai estar à beira do campo é o Max Cubeiras. Ah, mas porque é o auxiliar, mas quem manda é o Zubeldia. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. Porque o Zubeldia, quando tá à beira do campo, ele faz cagada. Ele escala mal, ele mexe mal às vezes. Mas quando o Cubeiras tá, gente, é assombroso. Assim, não é algo assim que acontece um erro aqui, outro lá, não. Você vê que a escalação, as substituições que ele faz é muito diferente das que o Zubeldia faz. É muito pior, é muito pior, é muito ridículo. Então, eu tenho lá minhas dúvidas. Esse Max Cubeiras é tenebroso, então eu tenho minhas dúvidas se o Rian entra como titular. Se ele não vai querer fazer uma improvisação, uma lambança, como ele sempre faz. Eu falei, esse Max Cubeiras ele não tem uma vitória sequer à beira do campo. E olha que ele assumiu o São Paulo muitas vezes, porque o Zubeldia vive suspenso, né? Então ele já assumiu o São Paulo muitas vezes. Então eu tenho até medo, cara. Tenho até medo. Tem que ver direitinho. Eu nem confirmei o horário do jogo ainda. Tem que ver direitinho se eu vou estar disponível para assistir esse jogo, né? Para passar raiva, como sempre, né? E enfim, importante, galera, que o São Paulo classificou, primeiro do grupo, segundo na classificação geral, né? Então, nós temos muitos pontos positivos em tudo isso, tá? O São Paulo fez uma campanha interessante nessa Libertadores, né? E que continue, cara. Continue, eu vou acreditar até o final. Até pelo tamanho da camisa. Essa camisa aqui, velho, é muito grande. É muito grande. Então eu vou torcer até o último segundo, cara. Até o último segundo para que o São Paulo vá o mais longe possível nessa Libertadores. Conquistar eu acho um pouco difícil, mas que vá o mais longe possível aí nessa Libertadores. Tá, vamos continuar falando do jogo. São Paulo que abriu o placar no primeiro tempo com o Sabino, né? Aquele gol achado, né? E é claro, tinha que ser do empate no final do primeiro tempo. Até porque senão não ia ser o São Paulo. Aí ia ser muito estranho se o São Paulo não tomasse um gol. De qual time que seja. O São Paulo não consegue ganhar sem tomar gol, né? Então tinha que tomar um gol. E tomou um gol no final do primeiro tempo. E aí, né? Mesmo classificado, mesmo já com a classificação já no colo, a gente espera que mesmo com tudo isso, o São Paulo tente vencer o jogo. Até porque tá jogando em casa. Depois do vexame que foi contra o Mirassol, a gente espera o mínimo é que o São Paulo tente, né, vencer o jogo, ir pra cima. Mas a questão é que não dá, né, velho? Não dá. São Paulo se acomoda muito no jogo. São Paulo já tá. Gente, eu entendo. São Paulo tá cheio de desfalque. Tem muita gente falando. Inclusive, tem um cara aqui no grupo de São Paulo, no meu grupo, que ele fala que a culpa não é do Zubeldia, que a gente não tem que criticar o Zubeldia. Né? Não tem que criticar porque a culpa não é dele, a culpa é do nosso presidente. Claro, o presidente é o maior culpado, ele é um dos maiores culpados, né? O déficit que ele está fazendo aí no clube, aumentando cada dia mais, realmente é culpa dele. Ah, é culpa dele ter contratado o Zubeldia também, é culpa dele. Mas você passar pano pro Zubeldia, sendo que o time não tem melhora, atuação, nada. O time não. Cara, o cara tá mais de um ano aí no São Paulo, não tem um padrão de jogo, não tem nada. E ele não tem culpa também? Todos têm culpa. Todos. De A a Z. De A a Z. O senhor Belmonte, o senhor Costa, o senhor Muricy Ramalho, que eu não sei se da existência dele, não sei se está bem, está vivo, não sei. Né? O senhor Milton Cruz, que eu não gosto nem um pouco desse cara. Tenho ranço, tenho nojo desse cara, não gosto nem um pouco dele. Tá? E desgostei muito mais depois daquela
goleada contra o rival, que foi no comando dele lá em 2015, 2016, acho que eu comentei isso no último jogo, não vem ao caso agora, né? O foco é falar do jogo de ontem, né? No caso. Mas essa corja, enquanto estiver aí, vai continuar desse jeito, né? Porque nós não temos comando mais. O barco já foi abandonado, gente. Não tem mais ninguém ali, não. Ali é um Deus nos acuda agora. É acreditar no clube da fé. Não é o clube da fé? Então a gente vai ter fé e acreditar que as coisas vão dar certo. Porque se depender, gente, do futebol, desses jogadores medíocres, se depender de muitas coisas lá, né, galera, que tem lá dentro, nós estamos lascados. São Paulo já tinha sido rebaixado há muito tempo, desde a época do Aidar. É uma vergonha. É uma vergonha. Deixa eu me ajeitar aqui, galera. Então, eu vou torcer muito pro São Paulo nessa Libertadores. Vou torcer demais. Demais, de verdade. Tá? Vamos lá, o segundo tempo. Só um minuto. Galera, a rinite atacou aqui. Desculpa. Tava falando do segundo tempo do São Paulo, né? O segundo tempo do São Paulo foi aquele segundo tempo de sempre, né? O time muito apagado, tenta ali uma coisa ou outra, mas não mostra aquele brilho, né? Como a gente sabe que é. Mas brilhou a estrela do Luciano quase no final do jogo ali. Na reta final do jogo ele brilhou. Né? Parece que a bola desviou no zagueiro do adversário. E aí o Luciano finalizou muito bem. Gente, eu não preciso dizer nada. Será que não é óbvio que o Luciano perto da área é outro jogador? Agora esse imbecil desse treinador continua insistindo achando que o Luciano é meio campista. E ele vai continuar insistindo porque ele não tem capacidade nenhuma para entender que o São Paulo os melhores jogos do São Paulo foi com o Luciano no ataque, jogando lá na frente. Será que ele não entendeu ainda isso? Será que é tão difícil isso? Imagina uma dupla de ataque com ele e o Rian Francisco. Será que o time não seria melhor? Rodriguinho ali no... Eu acho que é questão de você saber montar um esquema tático, velho. Só acho. Sabe? Se você souber montar um esquema tático, talvez mesmo com desfalques, você se dá bem. Era só ver o Dorival, cara. Dorival, ele soube trabalhar com as peças que tinha em 2023 e foi campeão da Copa do Brasil. Eliminando o Palmeiras, o Corinthians e sendo campeão em cima do Flamengo. Sabe? O que ninguém esperava. Ninguém dava nada pelo São Paulo. O São Paulo foi campeão. Por quê? Porque ele soube armar um time com o que ele tinha. O Zubeldia, já, mesmo com todos os jogadores da disposição, ele nunca teve uma partida brilhante assim. Nunca teve uma partida brilhante. Agora, com o desfalque, piorou. Piorou, porque ele não sabe armar um time. E olha, eu tenho certeza que eu armaria um time bom com esses jogadores que ele tem. Vai ter que saber armar um time. Ele não sabe, ele não tem capacidade para isso, tá? E aí brilhou a estrela do Luciano, mais um gol na Libertadores, que seja mais um de muitos aí, que ele faça um gol na final, aí a gente torce muito para ele. E é isso, gente, é isso. Uma análise breve aí, tem muito o que falar desse jogo, eu nem acompanhei esse jogo, né? Então não dá para me comentar a fundo, porque, cara, o São Paulo já estava classificado, então os caras não tava muito a fim de querer fazer muita coisa, né? Mas é isso. São Paulo tem agora mais um confronto aí no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, né? E é isso, gente. Se vocês não viram os shorts que eu postei da fala do Marcelo Paes, vão lá ver, gente. Vão lá ver, dá uma moral lá. Tá muito bom. Eu fiz um breve comentário lá no final lá. Porque o Marcelo Paes ele deu aula de como é ser um ser humano, de verdade, um presidente que realmente está em prol do clube dele, né? E o nosso presidente simplesmente largou o São Paulo, né? Como todos os últimos presidentes que passaram aí largaram o São Paulo.
né? E extorquiram o São Paulo, né? E aí tiveram que mudar name right do estádio, né? Essa babaquice de Morumbis, porque, né, São Paulo afundado em dívidas e isso pra gente virar mais chacota, né? Que a gente já, infelizmente, tá? Mas é isso, foi uma grande vitória do São Paulo, né? E vamos, cara, vamos acreditar. Vamos acreditar porque, gente, olha o nível da Libertadores hoje, gente. Olha o nível, se a gente não acreditar, pelo amor de Deus. Você tem ideia, o nível da Libertadores hoje é tão baixo, tão fraco, que o São Paulo foi o segundo do ranking geral. Vocês têm ideia de tão fraco que é o nível da Libertadores, né? Impressionante. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou analisar jogador, cada jogador, porque é o que eu falei, eu não vi o jogo, então não tem como tirar uma base de nota para cada jogador, de avaliação para cada jogador individualmente, né? Mas eu espero que o Zubeldia não, né? O Max Cubeiras nesse jogo do Bahia, ele não invente moda de querer dobrar a lateral, fazer cagada como ele faz, como ele costuma fazer. E é isso, galera. O Cedric, galera. O que houve que não tava no banco? Não entendi. Foi poupado? O que é? Gente, tem coisas que acontecem no São Paulo que, meu Deus, não faço ideia o porquê que acontece, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Fui. Vamos São Paulo.